Então aqui, se a gente for naquele application.properties, aqui a gente consegue configurar um monte de coisa da nossa aplicação Spring Boot. Aqui tem uma opção onde eu posso falar para o servidor qual é o timeout da sessão. Aqui é em segundos, tá? No caso, está um valor 1000, mas não precisava ficar 1000. Você podia mudar esse valor aqui. Tá? Você coloca esse valor e aí no material que eu encontrei, ele fala para colocar essa opção aqui também. Porque aí, quando ele cria um cookie na máquina do usuário, vai ter uma idade igual ao tamanho da sessão. Tá? Então, se isso aqui não funciona, esse aqui com certeza funciona. É só você especificar. Então é isso que normalmente o banco faz. O banco deve ter um esquema onde ele põe 5 minutos de tempo aqui. 5 minutos. Não estiver errando nada feio, 300 segundos. E aí no programa ele deve ter uma forma de capturar. Sempre que você interage, ele aumenta, ele guarda isso para poder te avisar quando está chegando perto do limite, né? Mas o tempo de sessão dele deve estar fixo como 300 segundos. Porque lembra quando a gente fez o cadastro? Quando eu termino de cadastrar a pessoa física, só carregar aqui. Beleza, eu fui lá, salvei a pessoa física. Aí eu fiz uma gambiarra aqui que eu acho que nem funciona, tá? Isso aqui foi chutão. Eu joguei um objeto novo na minha referência. Eu não sei se isso realmente tira o objeto que está na seção. Sinceramente, eu acho que é mais garantido se a gente tivesse, por exemplo, lá na classe pessoa física DTO. Vou achar ele aqui. Eu podia ter um método aqui, ó, public void limpar. E aí nesse método, o que a gente faz? A gente muda o nome, o CPF e a data de nascimento. Então a gente pode de repente vir chamar setNome a string vazia, por exemplo. O endereço. Endereço? Não, CPF. CPF recebe a string vazia e a data de nascimento recebe, por exemplo, null. Ou põe null nos 3, de repente, acho que é mais negócio ainda. Se alguém tentar usar, certeza que vai dar algum erro. Porque eu sei que quando eu terminar de cadastrar a pessoa física, eu posso vir aqui e falar para ele, olha, limpa. Ou seja, não tem mais informação lá dentro. Se a pessoa quiser, eu não esqueci, limpar mais coisa aqui, não é só isso, né? Os contatos, teria que ter alguma coisa do tipo set status, e aí você passa um new array list para ele. Travada e set endereços, também um new array list. Opa. Eu sei que quando o cara chamar esse método, não tem mais nome, CPF, data de nascimento e nem tem endereços mais lá dentro. Então está limpo o objeto que está lá na sessão. Essa é uma maneira que eu encontrei aí da gente não perder o objeto da sessão e ele também não guardar as informações que ficaram lá dentro enquanto eu estava juntando para cadastrar essa pessoa física aqui. O que deu errado no finalzinho da última aula? Eu não tinha criado o banco. Eu tinha o banco criado, na verdade, mas ele não tinha as tabelas lá dentro. Então eu vou abrir aqui novamente. O controle de pessoas ele existia, mas eu não tinha criado as tabelas. Agora as tabelas existem. Se der algum erro, é problema do meu sistema na hora de fazer a gravação. Então eu vou tentar executar ele aqui novamente e vamos ver o que vai acontecer. Então, controle de pessoas, vamos rodar. Está rodando. Eu vou acessar o sistema aqui. Então vamos cadastrar uma pessoa física que eu tinha feito. Vamos lá na Grossbuilder de novo. CPF qualquer coisa.
A data de nascimento está dando errado. Isso eu vi no final da aula lá também. E eu acho que o formato com que eu tenho que entrar essa data para o Spring receber não pode ser esse. Eu teria que fazer mais coisa aqui para o Spring poder reconhecer essa data nesse formato aqui. Depois a gente arruma. Cadastrou os dados da Grossbuilder. Eu vou cadastrar um contato, um telefone e um e-mail. Vou continuar, cadastrar o endereço e um segundo endereço aqui. Está tudo feito. Os dados da pessoa, os contatos e os endereços, está tudo lá na seção. Vamos salvar. Ixi, dá até medo quando não dá erro. Voltou para o index, que é o que eu tinha pedido para acontecer. Normalmente quando acontece, roda assim de boa, dá uma olhada no Eclipse, aqui no console, para ver se não gerou nenhum problema gigantesco aqui. De repente tem uma exceção acontecendo, mas não apareceu nada no navegador. Não deu exceção. O que ele fez? Ele salvou a pessoa, mas eu vi que está dando errado porque, ó, olha a data que ele está recebendo, ó, nulo. Sinal que o Spring não está conseguindo converter aquele formato para um formato que ele entenda e consiga transformar num local date. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente arruma isso aqui. Aí ele inseriu contato, foram 2 contatos, inseriu 2 endereços. Está com problema ainda, ó. O nulo, ó. É isso aqui. Ah, tá, não, tá certo. Eu não terminei de fazer o cadastro, eu só botei rua e número. Tá, o restante aqui ele botou nulo, porque eu não falei nada. Inseriu os 2 endereços. Aí ele fez um update no contato. Ah, tá. É porque aí ele tem que fazer a ligação da chave estrangeira, né? Ele colocou o código. O que ele fez aqui? Ah, tá. O código da pessoa tá aqui, é isso mesmo. Ele pegou o código dessa pessoa que ele cadastrou aqui no início. Quando você faz a inserção, o banco gerou um código via autoincremento. Por algum motivo que eu não entendo, porque que quando ele já foi inserir o contato, ele já não usou esse código, eu não sei. Mas o que ele fez depois? Ele veio e inseriu o código depois via update. Nos 2 contatos e nos 2 endereços. Vai entender a JPA por que ela faz desse jeito. Teoricamente cadastrou. Como é que eu confirmo isso? Vamos lá no banco e vamos dar uma olhada. O que tem lá em pessoa? Pessoa. Tá aqui, ó. A Grossbuilder, o CPF dela, o código é 1 e o tipo dela é física. Isso aqui quem gerou para mim foi o próprio JPA. Contatos dela, vamos ver o que tem de contato aqui. Tá lá os 2 contatos, ligado na pessoa 1 e os 2 endereços. Estão aqui, sem cadastrar o restante, também da pessoa 1. Então o cadastro que a gente tinha feito lá eu tinha feito, né, e vocês tinham assistido, funcionou. Vamos só passar rapidão aqui para quem não lembra. Eu não tive tempo de editar aquela aula ainda, mano. Aí eu não consegui colocar no YouTube aquilo lá. Mas aí o que a gente tinha feito na outra aula? A minha página index é a minha página principal de cadastro. Eu não fiz uma página separada ainda. Mas esse era o formulário inicial. O cara preencheu o nome, o CPF e a data de nascimento. Quando ele mandava continuar, eu disparava a URL barra física barra nova. Barra física barra nova cai no meu controlador de pessoa física. Olha lá, barra física barra nova. Ele cai aqui. O que eu faço? Eu recebo os dados via uma pessoa física. Só ver. Nossa, aqui ficou bem confuso, hein? Eu recebo os dados via pessoa física. Podia ter sido uma pessoa física DTO aqui. Ia dar na mesma. Mas eu recebo os dados aqui. Eu jogo os dados que eu recebi nesse parâmetro para dentro desse cara aqui. Essa pessoa física DTO. Que é a classe que a gente tinha criado aqui.
Essa classe, pessoa física DTO, ela fica na seção. Então, o objeto pessoa física que está na seção é o objeto dessa classe aqui. Por que eu não usei a própria pessoa física que a gente tinha feito? Porque ela é uma entidade. E aí estava dando erro quando eu pedi para salvar. Por quê? Quando o Spring faz com que esse objeto aqui fique na seção, lá no controlador, a gente escolheu como proxy mode aqui, ó, esses proxy mode. Para fazer isso, o objeto que o Spring coloca para mim dentro do controlador aqui não é o objeto original. Ele cria como se fosse uma outra classe com os dados do meu objeto. Só que aí essa nova classe que ele cria para conseguir colocar ela aqui, o JPA não conhece. Aí o JPA não deixa salvar no banco. Então o que eu fiz? Eu separei as duas coisas. Essa pessoa física fica sendo a minha entidade que vai ser salva no banco, e essa pessoa física é só um objeto que fica na seção enquanto os dados não estão prontos para ser jogados no banco. Tá? Então é esse objeto aqui que eu coloquei dentro do controlador. Então eu pego os dados que eu recebi do formulário e ponho nesse objeto que está na seção. E aí eu faço o quê? Eu empurro esse objeto, tá, para a minha view cadastrar contatos, dentro desse atributo aqui chamado pessoa física. Aqui eu estou fazendo um forward, estou empurrando para essa view cadastrar contatos. Essa view é essa página aqui. É onde aparece o nome dela. E aí tem um form para a pessoa cadastrar os dados de um contato. No caso, eu guardei o tipo e o valor. Quando ele pede para cadastrar, eu mando ele para essa URL da minha aplicação, /contato/novo. Essa URL /contato/novo cai nesse controlador aqui, ó, /contato, /novo. É aqui que ele vai cair. Nesse caso, eu recebo os dados daquele formulário nesse objeto contato aqui. E é o que eu faço? De novo, ó, eu peço para o Spring, ó, me coloca o objeto que está lá na seção aqui dentro. E auto-wired. E aí eu pego esse contato que eu recebi e jogo ele para dentro desse objeto que está na seção. Então eu guardei o contato na seção dentro desse cara. E aí eu volto ele para uma view. Para a mesma view. Eu acabei de mostrar para vocês. Para essa mesma página aqui. Novamente com o atributo, o mesmo objeto. Só que agora quando eu volto para essa view, o objeto da pessoa física aqui já tem aquele contato que o cara acabou de cadastrar. Então ele começa a aparecer aqui embaixo. Ó. Os contatos eu consigo percorrer e começar a mostrar para ele. Então enquanto ele estiver submetendo o contato, vem para cá, guarda na seção e volta para cá para a página. Quando ele acabou de cadastrar os contatos, ele manda continuar. Só que o continuar agora muda para essa URL da minha aplicação, /endereço, /abrir cadastro. /endereço, /abrir cadastro cai nesse controlador, ó, /endereço, /abrir cadastro. O que esse método faz? Aqui eu só criei ele para poder direcionar ele para uma view. Por que eu não fiz direto daqui para lá? Porque eu preciso passar informações para outra view. No caso, eu preciso passar a pessoa física para outra view. Então eu fiz com que, na verdade, chamasse essa URL e essa URL caísse nesse método só para eu poder direcionar ele para essa view de cadastro de endereços, mas agora com esse objeto lá dentro. Essa pessoa física vai estar lá para eu poder acessar nessa view aqui. Nessa página, ela é bem parecida com a da pessoa do contato. É uma página para ele cadastrar o endereço. Eu não fiz todos os dados do endereço na aula só para não demorar demais, mas vocês podem fazer isso. Quando ele pede para cadastrar um endereço, eu disparo /endereço /novo, cai novamente no /endereço, é esse controlador aqui, /novo. Eu pego os dados do formulário nesse atributo do método aqui, endereço, ponho esse endereço lá na pessoa física que está na seção e empurro ele de novo para a mesma view de cadastro de endereço. Novamente com aquele objeto guardado. Então, volta para essa página, só que agora ele consegue ver tanto os contatos quanto os endereços que já estão dentro da pessoa física. Quando ele acabou, já cadastrou todos os contatos e todos os endereços, aí ele clica nesse botão
salvar pessoa física. E aí eu volto lá para física salvar. Física salvar vai disparar nesse controlador nosso aqui o método salvar. Aqui é só para pegar esse objeto que está na seção e pôr no banco. O que eu fiz aqui? Eu tenho que transferir os dados do objeto que está na seção. Lembra que o que está na seção é uma pessoa física DTO. Eu tenho que passar esses dados para dentro de uma pessoa física do tipo entidade, para eu poder jogar esse cara no banco. Eu fiz isso nesse método aqui. Ó, eu criei um objeto pessoa física do tipo entidade normal e eu passei o DTO para ele como parâmetro no construtor. Isso aqui acho que no dia eu nem falei para vocês, mas esse tipo de construtor que recebe um outro objeto para copiar os dados, isso tem até nome. A gente chama de construtor de cópia. É muito comum em C++. Em Java, eu já vi muita gente mandando usar, mas as pessoas não costumam usar dessa forma. Mas é só para facilitar. Por quê? Se eu tiver esse construtor, na hora de usar ele dentro da pessoa física aqui é tranquilo. Ó, eu só mando criar a pessoa física. O construtor se vira para copiar. Porque se eu não fizesse desse jeito, eu teria que criar um objeto pessoa física e aí vir aqui e linha por linha fazer o nome, o CPF, data de nascimento, os contatos e os endereços e passar para dentro desse objeto. Dentro aqui do meu controlador. Com o construtor padrão, quem faz isso para mim é a pessoa física. Aí que deu uma travada aqui. Aí. Aqui a cópia dos dados lá dentro. Mas pelo menos não fica no controlador, fica dentro da classe. É meio que escondido aqui. Eu passo os dados que estão na seção para esse objeto aqui. Aí eu vou mandar salvar no banco. Lembra que eu falei para vocês? A gente até podia usar o repositório direto aqui dentro. Não tem nada que impeça isso, tá, gente? Mas a gente não costuma fazer mudanças no banco de dados dentro do controlador, diretamente. Então, para isso, geralmente a gente usa um serviço. Então, o que eu fiz no meu sistema? Eu criei uma classe pessoa física service, tá? E no serviço eu criei um método para salvar. Ele é que pega a pessoa física e usa o repositório para salvar a pessoa lá dentro. Então, mudanças no banco e lógica de negócio a gente costuma colocar dentro de um serviço, tá? Então, o serviço salva a pessoa para mim. Estou lá no controlador, eu injetei o meu serviço aqui, ó, do mesmo jeito que eu tinha feito com o DTO e do mesmo jeito que eu tinha feito com o repositório. E aí eu uso esse serviço para salvar essa pessoa física. Tá? E aí deve ter chegado gente aí. Se eu tivesse parado aqui e empurrado ele para o index, o problema é que os dados que eu acabei de cadastrar continuariam dentro do DTO. Tá? E ele não pode continuar dentro do DTO. Então o que eu fiz no DTO? Eu criei esse método limpar. Eu vou lá e tiro os dados que estão lá dentro. Ó. Nome, CPF, data de nascimento e os contatos e endereços. Vamos ver se deu certo. Eu não testei, né? Eu vou tentar cadastrar uma segunda pessoa agora. Vamos ver se não vai dar algum erro. Eu vou colocar agora o Estrobilobaldo. A data no padrão americano é mês, ano, dia ou ano, mês e dia. Não sei. Vamos botar aqui. É ano, mês e dia. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aguardando o nome por enquanto. Ele vai ter um e-mail. Continua salvando. Parece que está dando certo. Um telefone. Vamos para os endereços. Tá bem ruim esse botão no meio do caminho aqui. Ali para baixo depois. Lá 2, blá blá blá. Então tem o nome, os dados ficaram aqui. Vou pedir para salvar. Parece que foi. Vamos lá no banco, a gente descobre agora. Eu vou ver se tem duas pessoas. Tá lá os dois, a Grosbildo e o Estrobilobaldo. Deve ter 4 endereços agora. Ó.
Só que 2 da Grosbilda e 2 do Strobilobaldo. E 4 contatos. Mesmo esquema. Então tá dando certo. Tá? Funcionou limpar o objeto que está na seção. Bom, de cadastro é isso. Vamos dar uma olhada como é que a gente pode... Vocês fizeram aí sobre as consultas, né? Pelo menos vamos tentar mostrar essas pessoas físicas. Fazer alguma coisa para a gente ver as pessoas. Eu vou botar aqui na página principal mesmo. Vou botar um link aqui que seja. Fazer um form, não estou afim. href, não. Gera para mim um link. E aí o caminho de contexto não importa. Você vai me levar em física barra, sei lá, todas. Estou inventando aqui. Listar pessoas físicas. Alguma coisa do tipo. Eu quero buscar e ver todas as pessoas físicas. Então, essa URL vai fazer isso para mim. Essa URL eu quero que dispare o meu controlador. Então, eu vou lá no meu controlador, pessoas físicas. O barra física está aqui. E que não existe ainda é essa parte do barra todas. Não está pronto aqui. Eu vou criar. Então, barra todas. Então, se chegar física barra todas, eu quero que chame esse método para mim aqui. Esse meu método ele vai ser público, lógico. Vai ter um model and view, porque eu quero que ele retorne uma view para o usuário. E nessa view eu tenho que passar dados para ela. Então, model and view. Eu vou chamar aqui de star pessoas físicas, alguma coisa assim. Bom, tá dando erro porque o Eclipse é chato. Enquanto eu não fizer um return aqui de alguma coisa, ele fica enchendo. Depois eu arrumo. Bom, como é que eu faço para listar as pessoas físicas aqui? Eu falei que quando a gente muda o banco, é interessante fazer isso no serviço. Agora, buscar as pessoas não tem importância. Tá? Então, eu posso fazer diretamente aqui. Para isso, eu vou ter que ter acesso ao nosso repositório. Tá? Chamei aqui de pessoas físicas. Estava olhando os nomes, talvez seja interessante mudar esse nome. Do mesmo jeito que o serviço é pessoa física service, de repente o nome do nosso repositório fosse melhor ficar pessoa física repository, alguma coisa do tipo. Vamos ver se eu consigo refatorar, renomear sem estragar tudo. Pessoa física repository. Se o Eclipse for espertinho, ele vai arrumar isso em todos os lugares para mim. E aí começou a dar erro. Pessoas físicas não pode ser resolvido. Aonde isso? Bom esse fatorar dele. Ele não me falou aonde. Vamos ver onde deu erro. Foi aqui, ó. Física repositório. Porque salvei. Nada, hein? Eu só mandei salvar. Sumiu o erro aqui. E sumiu aqui. Viva o Eclipse. Eu só salvei, gente. Eu renomeei para ficar pessoa física repository. Ele já fez toda a refatoração, então em todos os lugares onde eu tinha pessoa física, pessoas físicas, ele trocou. A gente pode renomear esse cara também. De repente, ao invés de chamar de P físicas, que não faz o menor sentido, vou chamar de repository. Tem que repositório simples não é muito bom não, mas como só tem um aqui, então pode ser. Se eu tivesse mais de um repositório dentro desse controlador,
Talvez seria interessante botar pessoa física repositório, pessoa física serviço, alguma coisa assim. Bom, então eu tenho acesso ao repositório aqui dentro. No repositório, se vocês olharem lá, já tem um método find all. Você fala, nossa, que legal, tá pronto. Vai buscar todas as pessoas físicas para mim, coisa linda. Não é bem assim, porque se você for olhar lá na pessoa, é um para muitos. E se vocês lembram da nossa aula de JPA, um para muitos, o JPA não busca automático, justamente para não ter aquele problema de explosão. Já pensou? Eu busco uma pessoa, aí automaticamente já vem endereços, já vem todos os contatos. E se essas classes já tiverem muitos de outra coisa, já viria também do banco e ia virar uma bagunça. Mas só para a gente ver que ele não vai buscar, a gente vai fazer o seguinte: eu vou usar isso aqui e vou tentar mostrar tudo, para a gente ver se está tudo lá dentro. Eu vou fazer então, isso aqui me devolve um list. Pode botar pessoa ou pessoa física aqui, tá? Faz aí pra gente. Vou chamar aqui de pessoas, para ele guardar todos os objetos que vierem aqui. Ó. Preciso olhar o método findAll, ele me retorna uma lista de pessoa física. Beleza. Essa lista, eu tenho que colocar ela no modelo para poder empurrar isso para view. Então eu vou declarar aqui um model and view. Por favor. Qual vai ser a view que mostra as pessoas físicas? Eu não tenho nenhuma view pronta para isso, a gente não criou nada ainda. Então eu vou usar um nome aqui que a gente vai criar ainda, ó, mostrar pessoas físicas. Eu vou fazer separado também, eu não vou fazer uma view que mostre tanto física quanto jurídica. Podia fazer, dava para usar depois uns ifs lá dentro e usar a informação na mesma página. Para facilitar, eu vou fazer uma página específica só para pessoa física. Tá? E nesse Model and View, eu vou adicionar um objeto. Qual objeto? Eu vou chamar aqui de pessoas. E vou colocar o meu ArrayList de pessoas que veio do banco. Dentro desse atributo pessoas que eu chamei aqui. E aí eu empurro para ele via um return aqui. Ó, retorna esse Model and View. Então, teoricamente, se esse método buscasse todas as pessoas perfeitamente, deveria dar certo. Vamos criar essa view aqui. Então, eu vou criar um arquivo HTML. Lá dentro de templates, lembra? Source, main, resource, templates. Porque é aqui que o TimeLeaf busca os templates. Não precisa nem botar... Se você fez new HTML, não precisa nem colocar extensão no nome aqui. A Finish que já sabe que é para criar HTML. Vou aproveitar o início das páginas que existem. Bom, cheguei na view. E agora? O que eu tenho que fazer nessa view para dar certo? Mostrar as pessoas físicas. Beleza, eu tenho que percorrer pessoas. Aquele atributo pessoas está aqui. O atributo ele chega aqui para mim, ó, dentro desse cara aqui, ó. Isso aqui para o TimeLeaf é o meu atributo pessoas. Ele sabe que é isso. Aqui isso é uma ArrayList. Eu tenho que percorrer esse cara. Tem que percorrer. A gente tem que usar o TimeLeaf para fazer um it aqui, certo? Só que o TimeLeaf ele é aplicado dentro de uma tag do HTML. Então eu tenho que escolher uma tag do HTML para receber cada uma das pessoas. Então aqui, o que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? De repente eu podia ter uma div só para poder fazer um TH-object aqui. Ó. Não era obrigado, tá? Porque com isso, é como se eu dissesse para o TimeLeaf, olha, dentro dessa div, sempre que eu estiver referenciando algum objeto, é esse objeto aqui. Beleza. Se bem que isso não vai adiantar nada. Esquece isso. Isso aqui é um ArrayList, não vai adiantar para pegar ele. Eu tenho que fazer, na verdade, é um it aqui.
para cada pessoa dentro do meu ArrayList. Então o TimeLeaf faz o quê? Ele pega o primeiro objeto pessoa aqui dentro e joga para mim nesse atributo aqui, nessa variável pessoa. Aqui eu invento o nome, tá? Podia botar abacaxi aqui que vai dar certo. Agora eu tenho que mostrar essa pessoa na tela. Eu podia acessar diretamente colocando, olha, pessoa.nome. Tá? Vai dar certo. Só que aí eu vou ter que fazer pessoa.nome, pessoa.cpf, pessoa. Alguma coisa. Se você não quisesse fazer isso, a gente podia fazer aquele esquema que eu estava montando agora. Ó. PHObject. Qual é o objeto que eu vou estar acessando? Pessoa. E aí sim, dentro dessa div, eu não preciso escrever dessa forma. Dentro dessa div, eu posso usar asterisco nome. Porque aí ele sabe que esse nome está relacionado ao objeto que eu selecionei nessa div e ele sabe que é a pessoa. Tá, então vamos tentar fazer desse jeito aqui. Não precisa ter div. Eu podia ter feito uma seção, podia ter um artigo. Qualquer div, qualquer tag HTML aqui ele aceita. Tá? E aí eu vou mostrar na tela. Não vou fazer uma página bonita aqui. Vai ter uma tosquice total. Nome, dois pontos. Eu vou concatenar junto aqui para ficar mais fácil para a gente. O nome da pessoa vai aparecer. Vamos fazer a mesma coisa para CPF. E vamos fazer a mesma coisa. Eu não olhei se o endereço, se a data de nascimento tinha dado certo. Não. Ainda está com problema. Eu devo ter errado o formato na hora de fazer a conversão lá. Depois a gente procura isso. Mas eu vou mostrar assim mesmo a data de nascimento. Vai sair errado aqui, mas... Agora eu tenho que mostrar os contatos e os endereços dessa pessoa. Eu não sou bem preguiçoso, eu vou pegar pronto. Fez isso aqui, ó. Eu vou só usar aqui dentro. E vamos arrumar. Porque a ideia, novamente, é dentro dessa pessoa que eu estou manipulando agora, existe contatos. Bom, mas aí eu posso, como eu já fiz um THObject, eu não preciso repetir essa informação aqui. Pode fazer isso aqui, ó. Pega os contatos dessa pessoa, cada um deles, e joga dentro de contato. Aí eu mostro tipo, dois pontos, valor. E vamos aproveitar esse outro que eu tinha feito que mostra o endereço. De novo, é outro it. Só que agora eu vou pegar o endereço os endereços daquele objeto pessoa que eu selecionei ali em cima. Para cada endereço eu mostro rua, vírgula, número. Como eu não cadastrei o resto, eu não vou pedir para mostrar o resto. Teoricamente, só isso aqui. Terminou os dados de uma pessoa. Coisa horrorosa, vou botar uma linha aqui. Só para ficar separado um do outro. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou botar um link para voltar também. Para a gente poder voltar para o nosso index. Volta para essa URL aqui, é o nosso index. E aí vamos testar. Se tudo deu certo, já deveria estar carregado aqui. Ó. Listar pessoas físicas. Deu até medo agora, hein? Buscou tudo. Endereços e os contatos. Como é que ele fez essa maluquice, cara? Quem que é esse último aqui, hein? Ficou vazio. Tem 3 pessoas no banco? Não tem 3 pessoas no banco.
Opa, tem sim. Como assim? Quem que é essa terceira pessoa aqui? Será que quando eu recarreguei a página ele fez... Ah, olha aquele problema do redirect acontecendo aqui. Quando eu fiz um reload dessa página aqui, olha o URL que estava lá, ó. Física salvar. Aí ele foi cadastrar uma nova pessoa. Só que aí no cadastrar ele pegou a pessoa que estava na sessão, a pessoa que estava na sessão estava limpa, ele foi lá e inseriu pessoa vazia. Horrível isso. Vamos arrumar esse negócio aqui. O problema no finalzinho é, quando eu salvo, eu estou mandando ele direto para o index, mas fazendo um forward. Eu tinha que ter feito um redirect para essa URL aqui, ó. Aí eu acho que arrumou o problema. Essa URL, vocês lembram, ela cai nesse controlador e manda ele para index. Mas aí a gente vai ver no navegador que muda a URL. Então vamos voltar aqui, clicar novamente, tirar essa pessoa do banco aqui, porque não faz sentido. Você manda deletar e aplica, tá? Senão ele não faz o delete. Agora, teoricamente. E aí, como é uma busca, ele pode fazer um reload aqui quantas vezes ele quiser, tá? Aqui você pode usar um forward sem medo, porque nada dessa página aqui, física todas, estraga a minha aplicação. As duas pessoas, mas ele já trouxe inclusive os contatos e os endereços. Vamos olhar aqui o que ele fez de SQL. Por que ele está trazendo todas elas, gente? De uma vez? Não era para trazer, porque quando eu configurei a minha pessoa física, tinha falado que o Cascade era só na persistência. E como é um para muitos, se eu não estou enganado, posso estar falando bobagem, vou descobrir aqui agora. Aí, um para muitos, o padrão é lazy. Ah, eu acho que eu sei o que. Deixa eu só fazer um teste. Se eu não tivesse mostrado as pessoas, os contatos e os endereços, eu vou comentar isso aqui. Ah, mas ele processa. Mesmo comentado, ó. Remover, vou salvar aqui por enquanto. Vamos ver se é isso. Vamos ver startar novamente. Vamos lá na aplicação. Pega. Só é, ó. Então cuidado com o timeleaf. Se você deixar código comentado, mas que usa o timeleaf, ele tenta processar aquilo. E dá erro, porque ele não sabe o que é o objeto, porque na verdade ele não está executando, ele está só... É doideira dele aqui. Mas dessa forma aqui, ó. Eu não mostrei contatos e não mostrei endereços, ok? Vamos olhar aqui no login para ver o que ele buscou. Ó. Ele buscou as pessoas e acabou. Ou seja, não é esse código aqui que buscou contatos e endereços da nossa properties, falando para o Spring não usar a nossa... Não permitir que o JPA busque informações dentro da view. Nesse arquivo application.properties tem 1 milhão de propriedades que a gente pode mexer. Vamos ver se eu acho umas envolvendo o JPA. Aqui, achei danado. Isso aqui. O problema é que do jeito, o padrão é ele permitir que o JPA esteja aberto na view. É como se tivesse um
naquele objeto view, ele tivesse acesso ao JPA. E aí, o que acontece quando eu venho aqui na nossa prática, lá no mostrar pessoas, e coloco aquele código lá. Primeiro achar onde é que eu vou mexer. De pessoas, nesse arquivo nosso application.properties, a gente coloca aqui, vou colocar junto para não ficar uma bagunça. Spring JPA open in view falso. Não está aberto na view. Porque se tinha que buscar alguma informação, tinha que ter sido feito até chegar no controlador. Na hora que for para view, não, meu amigo, não mexe lá não. Mas se eu coloco isso aqui, e aí a gente vem e volta esse código, agora acho que vai dar erro. Ele vai mostrar vazio, né? Vamos descobrir. Volta para cá. Então, como é que ele buscou na primeira vez que eu rodei? Quando ele chegou aqui, eu não tinha colocado essa informação para o padrão, então é verdadeiro. Então, quando ele chega na view, ele tem acesso ao JPA. Então, o que aconteceu? Quando eu vim aqui e falei para ele, olha, vai no contato, pega os contatos dessa pessoa. O JPA olhou e falou, ei, mas eu não busquei os contatos dessa pessoa. Aí ele fez um select e buscou os contatos. Aí quando ele chegou aqui, opa, o cara quer os endereços. Ei, mas eu não busquei os endereços. Aí ele fez um select e buscou os endereços. É por isso que ele funcionou e mostrou com aquelas informações. Tá? Vou fechar esse monte de application properties aqui. O correto é esse aqui. Então, com isso aqui, true é o padrão. Funciona. Eu vou tirar. Só para a gente ver o que vai acontecer aqui agora. Tá falso, eu vou dar um restart. Volta para minha página, vou voltar lá no início. Listar. Pau. Agora deu erro. Por que deu erro? Se a gente for lá e olhar a exceção, encontrar ela aqui, foi nesse ponto, ó, time lift de novo. Ó. Achar onde? Ah lá, failed to lazily initialize a collection. Lembra que eu falei que essa exceção é coisa linda? Lazy initialization exception, que se a gente sempre vai ver essa danada acontecer. Por que aconteceu? Porque o padrão, quando eu tenho um para muitos, é ele não buscar os contatos quando eu busco a pessoa física. Ele não vai buscar isso aqui automático. Então, quando eu vim aqui no meu controlador e só falei para ele, olha, busca todo mundo, não funciona. E o pior, que é pior, não existe um método aqui, busca tudo completo, por exemplo. Não tem ele pronto aqui. Soluções. Uma delas era você não ter feito isso que eu fiz aqui. Se você tivesse comentado essa linha aqui, o sistema passa a funcionar. Ele já restartou. Se você vier agora e chamar, tá lá os contatos e os endereços. Mas aí, cuidado, tá funcionando aqui meio que por sorte nossa. Porque lá na view tá sendo buscado os caras. Não é interessante que fique desse jeito, mas é uma maneira de arrumar. Qual que é a outra maneira de arrumar? É a gente não usar o find all. É a gente usar um método nosso para fazer a busca. É ruim isso? De certa forma sim, porque você vai ter que fazer o código da consulta. E aí envolve usar o JPQL, que vocês adoram, e eu também. Como é que a gente faria isso? Vamos ver aqui. A gente pode ir lá no nosso repositório. Tá? Então, esse é o nosso repositório. Se você deixar assim, só tem os métodos padrão, mas nada impede de eu vir aqui e acrescentar alguma coisa aqui dentro. Só que quando a gente tem que fazer alguma coisa extra, aqui normalmente a gente só usa aqueles métodos que o Spring gera automático. Lembra aqueles find, tipo lá by name, ou by nome, né? Isso é o Spring que vai gerar para mim. No nosso caso, o método não vai ser o Spring que vai gerar para mim. Então vai ser eu que vou ter que gerar isso.
Nesses casos, não sei se vocês lembram lá no material, a gente não coloca aqui dentro. Se os nomes automáticos e se o código padrão não te serve, não é possível gerar automaticamente, então a gente tem que colocar ela no local específico. A gente cria uma interface com a assinatura dos métodos que a gente quer. Então aqui, ó, cria uma interface cidades carries. No nosso caso lá vai ser uma interface pessoa física carries. E esse método fica onde? A gente pode colocar ele aqui dentro de um... Ele pôs um helper dentro do repositório. Então vamos tentar fazer igual aqui, ó. Eu vou vir dentro de repositório. Vou criar um folder. Helper. Eu já criei. Eu já tinha até feito, ó. Já tinha até implementado essa bagunça, gente. Aqui, ó. Então, dentro do repositório a gente cria um helper. E aqui no material ele também põe dentro de helper cidade. Por quê? O que vai acontecer é que nesse sistema aqui só tinha cidade, mas o sistema normal vai ter um monte de classes. E aí você não põe os helpers todos juntos, a gente pode separar por tipo, para ficar mais fácil de encontrar. Então aqui no meu sistema, helper de pessoa física, a gente cria uma interface. Pessoa física carries. E aqui dentro a gente põe o método que a gente quer, que a gente vai criar. Então eu botei aqui, ó, buscar completo pelo código. Bem que esse método não vai adiantar nada para a gente. Mas a gente declara ele na interface e aí a gente tem que implementar esse método. Lembrando que a implementação não fica junto. A implementação fica numa classe com o final dela em PL. Aqui é um I e aqui é um L, tá? De implementation. Porque senão em Spring não encontra essa classe. E essa classe, o que a gente faz nela? A gente implementa aquela interface e aí a gente é obrigado a implementar o método aqui dentro. Então aqui na minha aplicação, ó, pessoa física em PL, ou seja, a implementação dessa interface pessoa física carries, e aqui dentro, aquele método, eu sou obrigado a implementar ele. Assim, eu tenho que fazer ele. Eu posso pedir para o Spring injetar para mim o Entity Manager. Lembra que o Entity Manager é o cara que a gente usa no JPA para fazer acesso ao banco. Eu não preciso criar ele na mão como a gente fez naquela prática de JPA. Quando você coloca essa notação de Persistence Contest, o Spring se vira, abre a conexão com o banco, te cria o Entity Manager e injeta ele aqui para você. Então você pode usar ele aqui dentro do método para fazer as consultas. Okay? Só que esse método... e além disso, né, eu crio essa interface com o método aqui dentro, eu implemento ele aqui nessa classe, e aí no meu repositório, quando eu crio o meu repositório, eu venho aqui e falo para ele, olha, você extends o JPA repository, vírgula, pessoa física carries. E aí salva. Porque aí o Spring, quando ele for criar o repositório, ele sabe que vai ter todos os métodos padrão, mais os métodos dessa interface pessoa física carries. Quando ele precisar da implementação, ele sabe que está nesse arquivo aqui. Tá, então tem que estar desse jeito, senão não funciona, ok? Esse método aqui não está feliz. Aqui eu não quero buscar completo pelo código. Até pode deixar ele aqui, não vai atrapalhar em nada por enquanto. Mas o que a gente quer na verdade é o que? Public me traz uma lista de pessoa física, mas eu quero buscar todas as pessoas físicas completo. Ou seja, me busca as pessoas físicas, mas já traz os contatos e já me traz os endereços, por favor. Ok. Se você coloca esse método na interface, se a classe implementa ele, você é obrigado a implementar o método. Ok? Então eu tenho que fazer esse método agora dar certo. Aqui, como é que a gente faz para fazer consulta? Tem umas consultas bem bacanas para a gente aproveitar. Eu tinha feito uma, essa aqui já resolve para a gente. Ó. Vou lá aqui, uma.
O que eu quero buscar? Olha, busca PF from pessoa física, ou seja, vai na classe pessoa física, busca elas, me joga nesse, como se fosse no PF, pessoa física PF, então, ó, from pessoa física PF, faz um select de PF. Só que eu não quero só os dados de pessoa física, eu preciso que ele faça um join com mais alguma coisa. Com que coisa? PF. Aqui não é modelo, é contatos. Então me traz fazendo o inner join. O que seria um inner join? Não, pode ser um left join. Pode ter pessoa que não tem contato. E é um left join fetch, tá? Não é só um left join. O left join é como se ele fizesse o join, mas ele não traz os dados, no caso dos contatos, para dentro da pessoa física. Quando você coloca o fetch, além de fazer o join, ele vai preencher os objetos, contatos e vai colocar dentro da pessoa física para você. Tá? Mais um, fazendo um left join fetch também, só que com pf.endereços. Então me traz já os contatos, me traz já os endereços. Não precisa fazer mais nada, não tem nem condição aqui. Ó. Essa é a minha consulta. Ó. Me traz os PFs da classe PF, fazendo left join com contatos e com endereços. O meu type de query vai ser de pessoa física. A minha consulta é essa. E eu vou receber resposta pessoa física. Não tem parâmetro, porque aqui não precisei, eu quero todas as pessoas. Tá? O parâmetro seria, por exemplo, se você estivesse passando um código específico. E aí você quer só essa pessoa física. Podia até aproveitar e já... já apaguei também. Não é um single result. Aqui seria um get result list. Então está aí feita a nossa consulta. E aí a gente pode usar esse método aonde? No controlador. Ao invés de vir no repositório e falar find all, que não traz tudo, eu posso chamar buscar completo, buscar todas completo. Vai me trazer todas as pessoas já com contatos e com endereços. Eu ponho num atributo e empurro para view. Lá na view, que a gente tinha feito aqui, ele vai encontrar tanto os contatos quanto os endereços. E aí você não precisaria ter falado isso aqui.